Olá pessoal, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o idioma espanhol. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você não deixar de receber nenhum aviso de vídeos novos que nós postamos todas as terças e sextas-feiras. E se você acaba de chegar no canal, nós somos uma família de brasileiros, alguns de nós temos nacionalidade espanhola, como é o meu caso, o caso das minhas filhas, a minha avó tem nacionalidade portuguesa e minha esposa está aqui na Espanha, morando com a gente, claro, com o visto de residência por ser esposa ou cônjuge de um cidadão da União Europeia. E no nosso canal a gente fala sobre um pouco sobre viagens, a gente dá dicas de espanhol, dicas de cultura, adaptação, mudanças, custo de vida aqui, falamos da saúde aqui na Espanha. É um canal bem legal. Se você não está inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações. Eu vou esperar porque normalmente o pessoal esquece. E não esquece de deixar o seu like. Já deixou? Então vamos lá para o assunto. Bom pessoal, hoje então nós vamos dar algumas dicas para que você chegue aqui, se você quer mudar para a Espanha ou para algum país onde se fala espanhol, ou se você quer visitar também, nós vamos dar algumas dicas para que você possa ter um idioma mais fluido, tá ok? A primeira dica é, cuidado com a tradução. Isso é algo que normalmente a gente comete esse erro quando nós começamos a falar um idioma, porque normalmente nós pensamos no nosso idioma, por exemplo, pensamos em português, e começamos a traduzir as frases que nós formamos em português na nossa mente e traduzimos então para o espanhol ou para o idioma que seja. Isso normalmente não funciona. Por quê? Porque existem expressões que se falam num país e que não se usam em outros países. Não tem sentido talvez em outros países. Vão te entender? Vão te entender, mas não vai soar um espanhol, um idioma natural ou fluido, porque não se costuma falar assim nesse lugar. Um exemplo. Aqui na Espanha, quando alguém te pergunta, por exemplo, sei lá, você vai passar uma compra no cartão e aí eles te perguntam se você quer o ticket. Então, normalmente, no Brasil, quando alguém te pergunta, quer o comprovante? A gente responde, não precisa. Isso é a linguagem do dia a dia. Quer um comprovante? Não precisa. Qual é o erro que você pode cometer se você pensar em português e traduzir para o espanhol? Você vai pensar, não precisa, e vai traduzir, no necesita. Vale? Vale, certo? E isso soa muito estranho, além de estar gramaticalmente incorreto, porque se você fosse dizer não precisa em espanhol, seria algo como no lo necesito. No lo necesito seria algo como não precisa. Acontece que ninguém fala isso aqui quando te perguntam, por exemplo, se você quer o comprovante da sua compra. Aqui eles costumam falar no hace falta. Não hace falta. Ou seja, não faz falta. Agora, percebe? Se um brasileiro falar aí não hace falta, ou seja, não faz falta, vai soar estranho, não vai? Você vai entender. Se você trabalha num comércio e fala, você quer um comprovante, e um brasileiro te responde, não faz falta, você vai entender que ele está dizendo que não precisa, mas vai soar como, quem fala assim aqui, entendeu? Então o importante é, você mudou de país, você vai visitar, ou antes inclusive de você mudar ou visitar um país, assista filmes, assista programas, escute, sobretudo com legenda, é muito importante, e escute a maneira que as pessoas falam. Procure entender e pesquisar, porque às vezes você vê palavrões e não sabe, mas procure entender, pesquisar expressões e comece a usar essas expressões sem traduzir, entendeu? Quando alguém te perguntar se você quer alguma coisa, você vai falar que não precisa, você vai falar automático, não hace falta. Entendeu? E aí vai soar mais natural. Então essa é a primeira dica. Não traduza. Aprende a escutar com atenção como as pessoas falam, como elas usam algumas expressões, algumas frases e procura incluir essas expressões e essas frases no seu vocabulário, na sua fala do dia a dia. Eu estou me limpando aqui constantemente porque está um calor absurdo e se eu ligar ar-condicionado do ventilador faz barulho. E eu estou com a iluminação aqui, então... perdoem-me que eu estou fazendo assim, ok? Outra dica, pessoal. A outra dica tem a ver com um erro que o pessoal normalmente comete muito. Eu vejo bastante em comentários aqui do canal e de outros canais também, de pessoas que moram aqui na Espanha. E é quando você vai expressar se você gosta ou não de alguma coisa. Então, no Brasil se constrói a frase assim, eu gosto muito de tal coisa, ou eu gosto de. Então isso faz com que muitas pessoas que estão aí tentando aprender o espanhol, estão falando espanhol, faz com que elas montem a frase com a mesma estrutura. Ou seja, que elas digam, yo gusto esta película. Então não existe yo gusto. Quando você vai falar que gosta de alguma coisa, você fala a mí me gusta e diz o que é que você gosta. Ou a mí me gustan, se é algo que pode aceitar o plural. Então, por exemplo, se a pessoa vai falar que ela gosta de melancias, melancias em espanhol é sandías. Então, a mí, sempre a mí, o pronome primeiro, a mí
Me gustan las sandías. A mim me gustam las sandías. Eu gosto de melancias. Se não gosta de algo, a mesma coisa. A mim não me gustam las sandías. Agora, quando você vai se referir a outra pessoa e vai dizer que essa pessoa gosta ou não de algo, então você vai dizer a él ou a ella le gusta ou não le gusta, ou também no plural, le gustan ou não le gustan, e o objeto ou a coisa que essa pessoa não gosta. Então, por exemplo, a pessoa não gosta, por exemplo, de feijão, que aqui se pode dizer frijoles ou alubias. Então, a ella no le gustan los frijoles. A ella no le gustan los frijoles. Sempre a estrutura é a mí me gusta ou não me gusta, me gustan ou não me gustan, ou a él, a ella, a ellos, a ellas no le gustan, no les gustan, no le gustan, e então o objeto ou a coisa que não gosta ou que gosta, ok? Então, não se esqueça, nunca eu gusto, não, a mim me gusta, certo? E a última dica, pessoal, é uma expressão que se usa muito aqui, mas normalmente quando o pessoal chega, mal interpreta essa expressão. Isso aconteceu com a gente levou uns dias, de novo, a gente levou uns dias até entender o real sentido dessa expressão, que é, e nem na verdade nem é uma expressão, é uma palavrinha aqui, que é a palavra apenas. Apenas em espanhol significa exatamente o mesmo que apenas em português, ok? Porém, existe um uso do apenas aqui na Espanha que não resulta familiar para a gente aí no Brasil. Por exemplo, se você fala em português, eu estava com tanta dor e apenas podia caminhar. Então, para nós brasileiros, isso nós entendemos o quê? Que eu estava com dor, por exemplo, joguei bola e fiquei com dor no corpo, né? Então, eu digo, eu estava com tanta dor que apenas podia caminhar. As pessoas que me escutarem falar isso vão entender que eu estava com dor no corpo, então correr eu não conseguia, ou andar depressa eu não conseguia, mas caminhar sim, eu apenas conseguia caminhar. Cuidado que aqui na Espanha, nesse uso, o apenas é totalmente contrário, totalmente diferente. Se alguém diz, estava com muitíssimo dolor e apenas podia caminhar, isso quer dizer, na verdade, que nem andar ele conseguia. Então essa expressão apenas podia também é excludente. Ela exclui o que você vai dizer. Apenas podia caminhar. Nem caminhar eu conseguia. Estava doendo tanto que nem andar eu conseguia. Então, cuidado, porque essa expressão confunde bastante. Sempre que você ouvir uma frase com essa estrutura, apenas podia fazer algo, apenas pude terminar a tarefa, quer dizer, eu não consegui terminar a tarefa. Apenas pude, ou apenas he podido terminar a tarefa. Não consegui terminar a tarefa. Ok? Então memoriza isso, porque essa do apenas costuma confundir um pouco a nossa cabeça. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você quer mais vídeos assim, posta aí nos comentários que a gente prepara mais vídeos com curiosidades do idioma, com dicas, com estruturas, com como deixar o seu idioma mais fluido. Muito obrigado por acompanhar nosso canal. Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima.